Primeiro ano do governo Jair Bolsonaro é marcado por idas e vindas na relação com o Congresso. De Brasília, informação com Antônio Maldonado. Após um primeiro ano de adaptação, a relação entre o governo e o Congresso Nacional promete ser muito mais tranquila ao longo de 2020. Na verdade, essa já era a expectativa do Palácio do Planalto para o ano passado, após a derrota de Renan Calheiros e eleição de Davi Alcolumbre para presidir o Congresso e o Senado. Renan Calheiros, 5 votos. Ângelo Coronel, 8 votos. Regufe, 6 votos. Collor, 3 votos. Espiridião Amin, 13 votos. Davi Alcolumbre, 42 votos. A eleição do candidato do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para presidir o parlamento deixou o governo confiante, mas logo a opção do presidente Jair Bolsonaro de não lotear ministérios em troca de apoio no Congresso se fez valer e a articulação do governo passou a ser duramente criticada. De acordo com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, tudo melhorou, no entanto, após a escolha do general Luiz Eduardo Ramos para a Secretaria de Governo. O Ramos tem ajudado muito, claro que um agradecimento público ao ministro Ramos, tem nos ajudado 24 horas, toda hora que eu ligo para ele me responde, conversa comigo, então só posso agradecer primeiro ao ministro Onyx, que no momento mais delicado era o único com quem nós conseguíamos conversar no governo, e depois, quando ele passou a responsabilidade para o ministro Ramos continua exercendo essa função com mais facilidade, já que o diálogo com o próprio presidente melhorou nos últimos meses. De fato, o Palácio do Planalto encerrou 2019 com as duas principais propostas legislativas aprovadas, a reforma da Previdência e o pacote anticrime. Mesmo assim, os parlamentares ainda precisam concluir a discussão sobre a PEC paralela, que abre a possibilidade para que servidores estaduais e municipais sejam incluídos nas novas regras previdenciárias. A proposta está parada na Câmara e, por isso, não está na lista de prioridades do senador Fernando Bezerra, líder do governo no Senado. O próximo passo é votar as 3 PECs que se encontram já no Senado Federal, que é a PEC dos fundos, a PEC emergencial e a PEC do Pacto Federativo, e votarmos a reforma tributária. Tal como em relação à Previdência, Executivo e Legislativo estão alinhados e querem priorizar, já nos próximos meses, a reforma tributária. De qualquer forma, como explica o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, a ideia é que a matéria não domine a pauta do parlamento. Então tem muita coisa que vai tramitar, tem muito projeto de lei que vai ser votado, tem outras emendas constitucionais que estão lá do Pacto Federativo, a questão da PEC emergencial, a PEC dos fundos é muito importante a gente votar e entregar para a Câmara, que é a possibilidade de retirar parte desses recursos dos fundos para infraestrutura no Brasil, para investimento, mas a prioridade do Senado vai ser a questão da reforma tributária. O objetivo da reforma tributária é simplificar o modelo de cobrança de impostos no país. E para agilizar o processo de tramitação, deputados e senadores dizem que vão trabalhar inclusive durante o recesso. No que depender do presidente da comissão especial, criada para discutir as mudanças no sistema tributário, o senador Roberto Rocha, a reforma será aprovada ainda neste primeiro semestre. O Senado terá o presidente da comissão e a Câmara terá o relator, para num prazo de até 90 dias a gente receber as sugestões do governo federal, receber as sugestões de toda a sociedade para poder compilar em um só texto e fazer com que isso seja votado no primeiro semestre do ano que vem. A PEC, que visa autorizar a prisão após a condenação em segunda instância, também é uma prioridade de grande parte dos parlamentares. Os deputados membros da comissão especial criada para discuti-la já marcaram 8 audiências públicas para as quais foram convidados os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Advogados, criminalistas, professores e especialistas em direito penal e constitucional, além de promotores e procuradores, também devem ser ouvidos pelos parlamentares. Com isso, a expectativa do presidente do colegiado, o deputado Marcelo Ramos, é concluir os trabalhos e liberar a PEC para ser discutida pelo plenário até o fim de março. No dia 17 de março, nós faremos o balanço das audiências públicas. O tempo será o tempo necessário para não fazer um debate que seja lento, que pareça para a população que a gente quer atrasar a matéria, mas também para que não seja um debate assodado de uma matéria tão importante que vai mudar tão radicalmente a estrutura
do Poder Judiciário do Brasil. Fora as reformas, o Congresso também quer aprovar ainda nos próximos meses uma nova legislação para as licitações, um novo marco legal para o saneamento básico e novas regras para o licenciamento ambiental no país. Todas essas matérias são polêmicas e vão exigir do governo uma articulação consistente para garantir a aprovação. Ainda mais com as eleições municipais que devem esvaziar o Congresso a partir de julho, dificultando a aprovação de propostas de emenda à Constituição, como são a maioria das prioridades, tanto do Planalto quanto do Parlamento para 2020. De Brasília, Antônio Maldonado.